Benzinho na Faria Lima. Sustentar esse império que eu chamo de corpo. Eu não vi nada caro aqui, tudo em real. Pô, o Fausto Carvalho é um cara que quer entregar o amor pro mundo, né? Ele é o rei do beach tênis, embaixador dos Faria Limers. Jorginho, o Benzinho no Mingão! Fala, Sharks, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Mas também é um ser humano normal, cheio de dores, cheio de amores. Deslumbrado com tudo isso, mas também com o pé no chão. Um ser humano já mais maduro, mas ainda assim com um brilho nos olhos. Aquela vontade, aquela gana. Que saiu do interior, que na verdade vem de família humilde e sabe muito bem onde ele quer chegar. Nunca foi dinheiro, mas sim uma meta, um lugar, um sonho. Olá, senhor! Olá, que tal? Estamos bem-vindas. Bem-vindas, Trouxemos um presente. Já chegando com presente. Brincadeira. Eu que tinha que dar presente pra vocês estão na minha casa. Entrem, por favor, que gostoso. Ah, caretinha. Desistir não é uma opção. Viu? Desistir não é uma opção. Olha que coisa mais linda. Atitude. Aí tem um livro. Guia para pais de adolescentes do século... mentira. Esquece, moleca. Que coisa legal. Aí esse aqui você vai ter que usar. O que é isso aqui? É uma Adoro. pulseirinha. A gente usa com os adolescentes para fazer ancoragens. Então ele recebe um cartãozinho, né? Existe uma versão sua no futuro que está orgulhosa por você estar enfrentando tanta coisa sem desistir. Aí você coloca, respira, tudo passa. Que legal, meu. É pra você usar. Excelente essência. Olha que legal, que linda que ela é, hein, meu? Olha isso, galera. Vocês conseguem ver? Uau. A gente tem uma pergunta para você para iniciar a nossa jornada em conhecer o lado A do Fausto. Nossa. O lado adolescente. Vamos nessa, partiu. Quando a gente começa a falar de adolescência, a gente sempre tem memórias, né? A gente estava até brincando outro dia numa conversa nossa de que a gente leva para terapia os nossos adolescentes interiores, né? A gente brinca com os pais do empoderamento adolescente que a gente faz um trabalho não é de resgatar a criança interior, é de resgatar o adolescente interior. Isso é verdade. Então, quando a gente fala sobre memórias no adolescente, como que você se recorda da sua adolescência? Não, é excelente. Eu não lembro de ter ido num restaurante, sabe? Eu lembro de ter ido numa festa no Mac, tipo assim, festa de amigo, que já tá paga, sabe? Essas coisas. Aniversário já clássico, no Mega, né? Exato. Isso de criança, adolescência, assim, minha infância foi excelente. Morava na Coab, mas meus pais sempre fizeram de tudo por nós. Então, nós éramos o único do meu prédio que viajava, por exemplo, sabe? Não era todo mundo que viajava lá. A galera simples, mas também não era paupérrimo, sabe? Já conseguia passar numa boa. Era raro quando você via, o cara teve que devolver o apartamento, sabe? E não tinha muito disso. Era uma Coab um pouco melhor. Era ali no Jabaquara. Então, todos os meus amigos, assim, não passaram dificuldade, assim, nível hard. Mas foi excelente, porque eram 50, 60 crianças num prédio. Imagina, você tem... Eu tenho os meus melhores amigos da vida até hoje. Até hoje de lá? De lá, e são 20, tipo isso, sabe? Legal. Uma galera que se encontra sempre. Claro, agora menos, porque é a correria. Mas que se amam.
Mas foi muito gostoso. Você um chegou- espaço lindo. Cara, a gente vê muito isso, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem vergonha de tudo, a gente fica... Eu era tímido. meio assim. Eu era muito Mas tímido. tinha 20 amigos. Não, com os meus amigos eu era de boa, não tinha problema nenhum. Ficava, zoava pra caramba na escola também. Mas se chegasse alguém aqui e eu tivesse que falar alguma coisa, você ficava meio assim, a não ser que fosse zoeira. Se fosse pra zoar, então a minha válvula de escape era a zoeira. Então pra eu parecer interessante pra alguém, eu fazia bagunça. Eu tirava uma onda, eu fazia uma piada. Sabe, eu tava Por que você sempre... acha que você era tímido? A gente, poxa, a gente... É falta de olha, né? experiência. Porque eu falava, cara, eu tinha vergonha de algumas coisas de mim, de quem você é, você vai crescendo, você vai ficando meio, né, sem se entender, medo de falar coisa errada, porque medo de... Ali você tá com os grandes, no sentido de que tinha várias faixas etárias. Então tinha os pequenos, que era o meu irmão um pouquinho pra baixo, galera ali, eu, que era do meio, e uma galera que era mais... Então só que a gente dava só com os grandes. E aí você falava uma besteira com os grandes, nossa, aquela zoeira. Então você ficava meio assim, então melhor eu não falar essa besteira aqui, deixa eu segurar. Só que hoje eu vejo que é falta de experiência, sabe? De querer mostrar quem realmente que você é. Pô, eu tenho uma relação de amizade com meus amigos, eu abraço. Hoje eu tô destruído de cansaço, sabe? Eu tenho trabalhado bastante, eu tô assim nossa, hoje eu tive que tomar um cafezinho aqui com vocês pra dar... Vai ter que tomar um café, porque senão meus dias têm sido uma loucura. Mas, cara, lembrar da minha adolescência / infância é muito bom. Meu pai, a gente morava em Cafelândia. Na verdade, ele morava, minha família, minha mãe morava em Cafelândia e eu sempre ia pra lá. Cafelândia é perto de Bauru, é interior de São Paulo, uns 500, quase 500 quilômetros. Então é muito difícil. Minha família não viu o mar, sabe? Muitos deles. A gente que tentou a vida aqui não conseguiu, voltou. Minha mãe foi a única de 10 irmãos que ficou em São Paulo. Tipo, umas ficaram, depois voltaram, e aí outros foram para outros estados, e é uma loucura. Mas que realmente segurou o B.O. aqui foi minha mãe. E da parte do meu pai, mais 10 irmãos. Então eu sempre tive muito tio, sempre estava visitando alguém da família, sabe? Mas muito legal, isso me deixou a relação mais próxima da família, entender aqui os valores e tudo mais. E aí lá na casa da minha avó, era muito louco, porque você imagina um quintalzão, bem terra batida, e tinha de tudo. Uma jabuticabeira gigantesca bem no centro, manga, abacate, pitanga, morango que minha avó plantava, tudo que meu avô e minha avó faziam. E aí minha avó sempre quando a gente voltava fazia uma mudinha. E aí meu pai plantava no meu prédio. Então meu prédio é uma Coab nível hard. Porque tem todo tipo de fruta que meu pai plantou. Então toda molecada comia mora, comia banana, comia, sei lá, cerola. Tinha jabuticaba, pé de manga, a gente subia nas árvores lá, empinava pipo o dia inteiro. Era esse futebol pipo o dia inteiro. E aí meu pai tem uma subidazinha que é Já sabia que é? lá da janela. Acho que nunca teve, né? Minha mãe também era do tipo que assoviava pra poder... Imagina que toda vez que eu precisar chamar, ele vai... Não, hoje a galera manda WhatsApp, liga. Naquela época não existia isso, era só subir. Hoje, a gente tem que pensar se eles estão na rua. Nem na rua eles estão. Exatamente. E lá no prédio, tá todo mundo no prédio, ou empinando pipa, ou soltando peão, ou jogando peão, ou fazendo zoeira, ou batendo figurinha. Ouviu, assoviu. Aí eu falei, pô, pai, eu tenho que subir, já tá na hora. Bati o olho no relógio, tem que subir e tal. Desculpa, eu tenho que ir e tal. E aí eu falo isso do assovio porque esse laço de relação, de amor, de carinho, de afeto, vem no detalhe. Hoje em dia eu chego em casa lá e... Meu pai põe a cabeça pra fora assim. Agora é o contrário. E todos os meus amigos fazem o assovio, sabe? Então todo mundo que chega em casa... É isso aí, então é essa loucura, sabe? Então tem esse lance de... Esse lance é muito importante, de ter essa relação com seus pais, né? Então, um dos motivos que eu tô aqui é por esse laço afetivo com a minha família. Da minha mãe, do meu pai, ter criado a gente com muita dor, com muita dificuldade, mas com muito empenho. Meu pai até hoje trabalha no metrô. Tem 47 anos que ele é operador de trem. É o cara mais antigo em atividade do Brasil. É um patrimônio do... Talvez na América Latina, talvez, sei lá, porque 50 anos de metrô, ou 50, o metrô tem 50, meu pai tem 47 dentro, e eu consegui fazer uma homenagem pra ele com o meu personagem lá, foi super emocionante, a galera amou, e não é eu não faço pra mostrar, mas eu faço pra mostrar o laço de relação, né, de carinho com os nossos, que é tudo que eu sempre quis, foi dar um orgulho pra eles, que isso que é... Você sentiu que em algum momento você
Você achou em algum momento da sua vida que você não ia conseguir dar orgulho pros seus pais? Não, Na imagina! adolescência, Imagina! Teve vergonha dos seus pais, da sua história, da sua... Eu nunca de onde bebi, você morava. nunca fumei, nunca fiz nada de errado, nunca... E lá onde eu moro, um monte de lugar aí tá assim também. Como que você esquivou disso? Cara, que te fez não manter entendi ali nada um dia que meu pai cheirou meu dedo. Por que você tá cheirando meu dedo, velho? Não, você tava com esses moleque grande aí, você tava usando droga. O que é droga? Eu não sabia nem o que era droga. 16 anos, 15 anos, não sabia o que era, 14 anos, era mais moleque, né? Tinha essa ideia, assim, de droga, sabia que eles usavam, mas não sabia como é que era. Os caras, os caras fumam e nem sabia o que era. Fazia nem ideia do que era, o cheiro, o que era. Eles nunca deixaram chegar nada perto da gente, os grandes, sabe? Chegava em casa, a mãe cheirava da cabeça aos pés, abria a boca. É mesmo? Que tá. Mas aí, olha que legal. Fazer a Ó, questão. Então eu entendi que aquilo ali era uma dor. E meu pai teve problema com alcoolismo e com jogo. Então, numa fase da minha vida, que eu entrei no navio, que era um negócio mais louco da minha vida, foi ter entrado no navio, conhecer o mundo, aprender idioma, conhecer pessoas, trabalhar num lugar, uma multinacional, sei lá, num puta transatlântico. Uhum. E aí, cara, pra mim, eu tive que parar um ano, no meu primeiro ano, pra levar meu pai pra internar. Então, isso a gente passou por muito tempo assim, bebida, escondendo bebida, então... Hoje eu tenho o meu melhor amigo, que é meu pai. Esse cara é demais. Mas no meu primeiro dia, no primeiro show que eu fiz da minha vida inteira dentro de um palco, foi em Bauru, meu pai chapou tanto, ficou tão nervoso por mim que ele não assistiu o show, ficou no carro, bêbado. E você? E eu queria que ele estivesse lá dentro. Então, Você procurou ele ali? não achava. Falei, cadê meu pai, mano? Cadê meu pai? E ele tava chapado lá. Mas é da vida. Mas o que você sentiu naquela hora? Você sente que é... Ah, poxa, que decepção, ou... Cara, eu não senti nada de decepção. tipo, não senti nada e de agora, dor. como é que vai ser a preocupação? Não, é duro, né? Dor e tal. Talvez eu nem entendia direito o que era, o que tava acontecendo com ele. Se eu tivesse a cabeça de hoje... muito, né? Os nossos pais, Putz, o que eles fazem. Mas hoje eu tenho ido no... Ah, cara, é espiritismo. Uhum. É Allan Kardec, é kardecista. E eu vejo que ele teve que passar por isso pra melhorar. Apesar de ser um puta de um cara maravilhoso, ter feito tudo pra mim, ele não tem que reclamar do meu pai. Mas já tirei ele de dentro de bar, de dentro de cabeça sangrando, de favela, de bingo, de não sei o quê. Minha mãe segurou tudo que tinha que segurar, como todas as mulheres de antigamente faziam. Olhando para os seus pais e o que eles te entregaram, para mim tá claro a sua percepção em relação a eles. Mas como que você se sentia também? Porque eu quero trazer um pouco do viés do olhar do adolescente, do Fausto adolescente. Porque quando você era adolescente e você estava se construindo, todos nós, né, a gente começa a entender o mundo através do que a gente vai vivendo, alguns tendo uma compreensão maior, outros menor. Mas teve algum momento em que você olhou para sua família, mesmo sabendo que eles estavam entregando e até mesmo tendo essa clareza com mais maturidade, né? Que você não conseguiu dizer aquilo que você estava pensando, que você não estava conseguindo dizer o que você estava sentindo? Em algum momento você sentiu que você não tinha essa abertura com os seus pais? Não, eu sempre tive abertura com meus pais. Inclusive, eu percebi que eu tive abertura com os meus pais quando eu sofri assédio nos times de futebol, que eu voltei com 16 anos. Era o sonho da minha vida e o cara quis encostar em mim, sabe? E aí eu falei pra eles. E aí você fala, pô, aí então tem um lance de... Não ficou nem com vergonha, nem intimidade. sempre fica. Vai ficar, lógico que vai ficar. Você vai ficar. Como você superou isso? Porque a gente vê muito... Não tem adolescente, superar, assim, onde eu venho, não tem superar. Não, superar assim, da sua própria barreira de falar, poxa, eu não vou falar, não vou falar. Ficam marcas que você nem sabe, você vai descobrir depois. Por isso que existe psicólogo, que vai tirar coisa de você que você nem sabe. Porque às vezes a gente vê o pai dar tanta abertura, né, Gabi? Uhum. Vai falar, não, conta comigo, fala comigo. Mas o adolescente, ele fica ali... Recluso. Mas ele fala isso e ao mesmo tempo fala, filho, cadê? Deixa eu ver o que tá acontecendo, deixa eu ver seu celular. Aí pressiona tanto que o cara... Recua. Sabe? Recua. É um lance de amizade que tem que ter com seus pais. É muito mais do que só pai e filho. Ele tem que trocar essa ideia. É um lance de anos. Não é dias. Não é uma vez que você fez. Não é duas. São anos fazendo isso. Em algum momento, até porque você tem o Jorginho, né, como personagem, vários outros personagens, em algum momento no seu íntimo, surgiu alguma coisa do tipo...
eu preciso inventar um personagem para eu encarar a minha vida de alguma forma? Você sente que, de algum jeito, você precisou criar uma realidade diferente para poder viver com a realidade que você tinha? Muito bom eu sempre ter falado disso, porque minha vida inteira foi isso aí. Criar personagens pra encarar a vida. Muito, muito maluco, cara. Eu não conseguia... Eu era muito mais engraçado com um personagem. Eu sempre fui muito mais engraçado fazendo as pessoas rirem. E aí eu descobri que eu tinha muito mais facilidade quando eu colocava um personagem, quando eu fazia uma imitação. Quando eu fazia o Silvio Santos, quando eu fazia, sei lá, alguma coisa desse tipo. E a galera amava. Falei, puta, é isso. E aí quando eu tava na faculdade, um amigo meu falou assim, Fausto, meu, você é muito engraçado, vamos trabalhar com recreação comigo? Aí eu falei, pô, você tá louco, Fabi? É sério? Eu falei, então. E aí no meu primeiro evento, o primeiro evento da minha vida inteira, eu não sabia o que eu podia ou não podia fazer. E aí eu fui um recreador no evento, não sabia muito o que fazer. Era uma festa infantil? Era uma festa de evento de empresa. Ah, tá. E, cara, eles tinham contratado muitos animadores da minha escola, da minha faculdade, pra fazer esse trabalho. Então não tinha muito, vou pegar o melhor. Pegou, tipo, 10, 15. E aí eu fui num bonde. E aí eles, cara, imagina, 10 animadores num evento, 10 num outro e 10 no outro. Eles tinham 3 eventos ao mesmo tempo. E aí eu não sabia o que tinha que fazer muito, mas eu gostava. E aí eu tinha levado a peruca do Silvio Santos e o terno. Falei, se eu puder, uma hora eu entro e faço, né? E fiquei quieto na minha. E aí, cara, quando tudo tava rolando na festa, tinha ações, jogos aqui, não sei o que, o jogo do dardo ali, o jogo de não sei o que ali, mágica, que a gente fazia mágica close-up, que era... Olha, aquela mágica de perto, né? Que tá todo mundo ali próximo a você. E aí, no momento, cara, eu sumi. E aí, esse cara que tinha me levado pra esse evento falou, cara, cadê o Fausto? Cadê o Fausto? Cadê o Fausto? Quando foi ver, não tinha ninguém na festa. Poucas pessoas estavam na festa. E tava todo mundo no campo, porque tava rolando o jogo de futebol da empresa e eu narrando de Silvio Santos com o megafone. Volta pro seu lugar, volta pro seu lugar. Sem vergonha! Que é isso? E o cara chutava você daquela banda de ouro, então volta pro seu lugar, volta pra lá. E o cara tinha chutado a bola longe, ruim pra caramba. Sabe? Aí a galera tava assim. Então tinha entretenimento no futebol. Era futebol sério, mas com juiz zoeira. E aí os caras ficaram loucos. E o cara da empresa, que ele, a princípio ele não queria me contratar, porque ele achou que eu era bem tímido. E aí, porque eu fiquei quieto todo o tempo na entrevista. E ele falou, não quero. E aí esse meu amigo comprou a minha, falou assim, olha, as amizades, ó. Se ele não for bem, você não paga nem o salário dele, nem o meu. Mas eu tenho certeza que ele vai. E aí, quando eu faço isso, cara, ele chega pro cara, e aí? E agora? E agora? Toma essa. Nossa, o moleque é bom. E eu nem sabia. Pra mim, eu não sabia que eu tinha feito era um negócio estratosférico, no sentido que o evento, a contratante falou, cara, foi muito bom, mas o ápice foi o futebol. Aquele menino. E aí me elogiaram. E eu também não fiquei nem sabendo. O mais quietinho foi elogiado. Aí você foi descobrindo a sua jornada profissional. Imagina. Ou você foi vivendo e foi deixando... Fui vivendo. Aí, cara, eu fui jogar bola. Fui chamado pra jogar no 15 de Jaú. Isso com 15 pra 16 anos. E aí saí de São Paulo. Aí os meus amigos fizeram uma super festa pra mim lá no hall. Escreveram uma carta que rolasse de parede a parede. Todos os meus amigos escreveram de parede a parede. Aí tem em casa até hoje. Sou super grato a esses meus amigos que fizeram isso por mim. São meus irmãos, sabe? E aí me deram, um monte de coisa mal legal e tal. E eu fico um ano nesse time. Aconteceu isso, mas eu superei e vamos embora. No ano seguinte eu mudei de time, que um dos padrastos do meu melhor amigo, que é o Adriano, dos meus melhores amigos lá do prédio, me arrumou um teste no União Barbarense. Aí fico um ano também no União Barbarense. Aí começo a jogar, aí começo a ficar famosinho na escola da cidade. Medos, assim, do tipo, ai caramba, aí se eu não consegui dar conta do negócio, ou você só tava lá vivendo, feliz, curtindo? Você tem que ser titular. Aí vem a responsabilidade. E aí que entra o lance de, agora eu preciso ter uma carreira, então eu entendi que eu quero ser jogador de futebol, eu tenho que ser o melhor. E aí eu não era o melhor do meu time. Tinham melhores. E aí falei, então peraí, eu vou ter que correr dobrado. E aí que eu entendi, porque eu sempre fui o melhor. Em qualquer lugar que eu fosse jogar bola, eu era o melhor. Mas como que era o olhar da sua família, assim? Tipo, quando eles começaram a ver que você estava se empenhando no futebol, e até mesmo quando você saiu do futebol e começou... Meu pai sempre me apoiou. Sempre. Me levou para vários testes. Eu fiz teste em tudo quanto é lugar, eu passava.
ia pra jogar no time, depois ele me levava pros times, me levava pra outro teste, me levava pra futebol aqui, futebol lá. Eu Tava lembro, na função com você. eu lembro de uma Interfavelas que eu joguei, eu morava ali perto da Americanópolis, na divisa de Adema ali, e aí fui jogar lá, num colégio e tal, não sei o quê. Cara, de repente, jogava no time da quebrada. Chegaram tipo umas 20 motos, cada um com garupa, todo mundo armado. Meu. E meu pai na arquibancada, vendo aqui. E eu jogando pro time da quebrada, então tava tudo certo, né? Mas era, vai, todo mundo com pistola e não sei o que, aquela loucura, e todo mundo Se agindo você normal. perdesse. Legal. Não, mas todo mundo agindo normal. A gente ganhou, lógico. Depois dessa. Uma pressão na resposta. Mas ele, meu Deus, filho, na hora que eu cheguei, que eu vi todo mundo descendo, eu falei, onde eu tô? O que tá rolando aqui? O que é isso aqui? Eu falei, pai, isso aqui que é o futebol. E é assim, não é a primeira vez, e não vai ser a última. E já aconteceu um monte de coisa, já de briga, de tiro pro alto, não sei o quê, mas futebol é isso aí. Alguém te inspirava? Naquela época tinha muita gente que me inspirava, cara, que me inspirou, né? Então eu assisti Romário, esses caras assim, então eu queria ser jogador bom igual a eles, né? Isso na versão do futebol. É. E na versão do... Depois que você foi criando os seus personagens e tudo mais, que você foi desenvolvendo. fazer faculdade no do quê? futebol, eu fiz educação física. Ah, somos dois. É, você fez educação física? Que legal. Mas aí tinha aula de recreação. Tinha aula de recreação na escola. E a professora não era boa, era ruim. E aí eu falei, cara, recreação é isso? Aí o meu amigo falava, Fausto, ela é muito ruim, mano. Eu não sei como ela tá aqui. E eu falei, cara, mas como assim? Não, você tem que ver que é recreação, vou te levar. Aí me levou num curso, aí eu fiz um curso. E aí, depois desse primeiro evento, e aí fiz o curso dessa empresa. E o curso foi muito bom. Ah, porque o evento você fez, você tava na escola ainda? Eu tava na faculdade. Você tava na faculdade. É, Mas como que você escolheu a sua faculdade ali? Não, porque minha tia, eu saí do futebol, deixei o futebol, fui computador, aí sim, aí vem trumador. Porque eu deixei no segundo time que eu passei, no terceiro time que eu passei, aí outra vez, negócio de assédio. Abuso sexual, no caso. Putz, já foi em mais de um time? 2 times. E aí, cara, eu falei, não, vou parar, meu pai queria catar lá, pegar o cara, tipo, essa aí nem tinha, mas queria pegar o cara, pô, seu filho. E aí, ficou um clima chato, falei, não, vou parar com isso. E aí eu comecei a trabalhar com a minha tia, minha madrinha. Ela tinha um café na porta da faculdade e eu era o garçom do café. Fazia café, não sei o quê. Eu servia. Comecei a servir e tal, e comecei a ser querido pelas pessoas. Eu comecei a notar ali o quão querido eu era. Porque as pessoas todas gostavam de mim. E muito falaram, cara, eu vim por aqui por causa de você, cara. É muito barato vir aqui, mano. Você é um moleque maravilhoso, dá risada aqui, zoeira o dia inteiro. Pô, a gente vem aqui. Aí começou a vir um pessoal que era do direito, começou a ir no bar, frequentar o bar porque gostava da minha resenha. Eu era molecão e Fausto, vem estudar aqui. Aí minha tia falou assim, Fausto, você já tá aqui do lado da faculdade. Já é na Zona Leste, você pega 1 hora pra ir. Você tá aqui. Você não vai ter que se deslocar. Você só desce aqui, toma um banho lá atrás, vai pra faculdade. E aí eu comecei a estudar. Falei, vou estudar. O que você vai fazer quando você sai do futebol? Educação Física. O que você vai fazer quando você sai da ginástica rítmica? Eu era atleta. Física. Ah, você era atleta? Que legal. Era atleta de alto rendimento na ginástica rítmica. Meu Deus. Então, o que você faz quando você sai? Até os 17, quando eu entrei na faculdade. E aí você vai fazer o que você... Aí a minha mãe fez assim, e aí, quando você vai começar a trabalhar? Porque na concepção da minha mãe, apesar dela me apoiar e tudo mais, no sentido de ser uma mãe muito boa pra mim, ela ainda tinha uma crença de que a educação física não dava dinheiro, de que você precisava escolher uma faculdade que é muito maluco, cara. A gente... ninguém deixa a gente sonhar. E quando o pai deixa você sonhar, você faz o que quiser. Você tá livre pra fazer o que você quiser. Você não fica a pressão de dinheiro. Porque a pressão do dinheiro é terrível, cara. Eu lembro que minha família, tinha um primo engenheiro, outro primo não sei o quê, outro primo de um lado da família, que é mais legal, né? E o outro lado, os primos que estavam estudando um pouquinho ali, outro aqui. O meu primo Thiago estava estudando tecnologia da informação, se eu não me engano. Mas tinha uma pressão. E eu estudando educação física. Aí eu entrei na recreação pra ganhar R$50 o dia. R$30 o dia. E eu nunca me liguei, porque meu pai falou assim, vai embora, vai embora, pô, que legal pra caramba. E aí, tá preparando a personagem? Que personagem é esse aí? Deixa eu dar uma olhada, como é que é? E ele faz o quê? E minha mãe, que legal, filho, quer que eu lave as roupas pra você? Tá precisando lavar? Vamos lá no brechó comprar. E quando você começou a ver que o Jorginho, que no caso foi o personagem que mais explodiu, assim, que ele começou a tomar um rumo no sentido de proporção de crescimento e que você começou então a direcionar o seu trabalho mais focado
ao personagem, porque você teve ali o navio, você teve a recriação, o café, mas quando você viu o Jorginho, que ele cresceu e que ele explodiu, como que você encarou isso na sua vida? Se era uma coisa que você planejou, se não era, a sua percepção? Eu fiz 20 anos de trabalho, 5 em hotéis e 15 em navios. Então, eu fazia personagem já fazia 18 anos. Já tinha feito 45 personagens no navio, já tinha conhecido 100 países. E aí, pandemia, 2 anos em casa e comecei a ganhar grana em casa, porque eu comecei a fazer evento corporativo com personagens. Então, eu fazia o Silvio Santos chamam de kick-off, que é aquele bate-papo de empresa pra saber como é que vai ser o próximo semestre, tipo essas coisas. E eu comecei a mediar esse trabalho. Acabou a pandemia, o primeiro evento, eu faço o personagem num trabalho que eu já fazia. Todas as vezes que eu estava de férias no Brasil, eu trabalhava com uma empresa de Curitiba, que eles faziam uns eventos para TI, para tecnologia, para não sei o quê, e eu ia como animador do evento, sempre. E eles sempre me pediam um personagem diferente, e eu sempre criava um personagem diferente. E num desses eventos, o último personagem que eu fiz foi o Menzinho, foi o Jorginho, nem era Menzinho, era Jorginho. Eu criei o nome Jorginho, fazer um personagem diferente. E o primeiro cara que eu encontrei, o primeiro vídeo que ele fez, na verdade ele fez 5, mas o primeiro vídeo que eu tinha feito com o Jorginho explodiu e já viralizou. O meu trabalho tinha viralizado na primeira vez que eu tinha feito esse personagem, então demorou 20 anos pra sair. Mas você já tinha rede social e já movimentava muita coisa, tinha né? rede social, como é que eu posso te dizer? Você não percebia. Eu não postava nada, eu só postava pra lembrar as roupas, as piadas que eu fazia, ou o momento que eu passei ali. Você queria ser influenciador? Não, imagina, nem pensava nisso, mas eu tinha voltado de 15 anos no navio, onde eu entrei, tudo era mato, e aí eu saí, todo mundo já tava ganhando dinheiro com a internet. Não vi essa fase de transição. Os caras estão ganhando agora, tipo o Cossielo, que tá 12 anos na internet. Eu nem sabia quem era, porque eu não tava vivendo isso, eu tava dentro de um navio trancado durante 9 meses, descia na Itália, descia em Tonga, em Fiji, sabe, essas coisas. Tava cada dia num lugar, então eu não vi isso aí. Mas sempre tive vontade, falei, nossa, podia gravar um... Só que eu tinha... Aí a timidez, né? Eu não tinha vergonha de sair com os personagens na rua, fazia isso no navio o dia inteiro, mas não tinha coragem de fazer na rua. E eu falei, caramba, se eu tivesse produzido alguma coisa, eu já tinha ficado mais conhecido, talvez. E tinha dado certo, porque eu comecei a postar coisa na internet cedo, só que não investi no negócio, sabe? Esse lance de produzir vídeo veio porque Papai do Céu falou, filho, é agora, vai. Porque foi do nada, depois de 20 anos do nada. Fiz, deu certo. E nem era porque não fiz um vídeo pra internet, fiz um vídeo no grupo de beach tênis de um cara do evento. Essa loucura. E hoje você... E aí eu comecei a produzir. E aí foi dando o Jorginho. Só que assim, eu sempre acreditei naquilo. A partir do momento que eu entendi que o Jorginho estourou uma vez, eu falei, se estoura uma vez, estoura mais. E eu não quero ser um Bora Bill. Tipo, de ser uma... Bora Bill! Tipo, essa besteira e acabou. Então, ninguém mais vai lembrar do cara. Eu falei, não, eu tenho que ir atrás. A energia de buscar o futebol, a mesma que você empenhou em ser o melhor no futebol, você também trouxe. Exatamente. Não, mas muito mais. Eu entendi de verdade que tem que trabalhar muito mais. Se eu soubesse o quanto eu tinha que trabalhar pra virar um jogador de futebol de verdade, não que eu tivesse me tornado um... Mas eu teria dado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Se eu tivesse a cabeça, sei lá, com 18 anos, a cabeça que eu tenho hoje, meu Deus. Por isso que a maturidade é excelente. Por isso que agora que meu personagem tá estourado com 42 anos é excelente. É muito bom. Tô vivendo uma fase que... Você está reforçando uma lição que a gente fala muito, né, dentro do empoderamento adolescente, que a gente fala para os pais, inclusive, que dentro dos 10 mandamentos, um deles é não matarás, né? E quando a gente fala de não matar, é não matar os sonhos também. Não é então, simplesmente, é não matar os sonhos. Então, o que você traz, o que você trouxe, na verdade, na sua história, é que independente do que você ia escolhendo na sua vida, os seus pais estavam ali te apoiando. Sim. Em momento algum, eles mataram o seu sonho, né? Muito louco, né? Porque eles poderiam ter me cobrado. Filho, e aí? Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Pô, Eles não... Você se cobrou disso? Só que aí o que Seus acontecia? Seus pais cobraram disso? Olha, que louco. Você fala, putz, eu ia já tô há 10 anos no navio, e aí? Eu ia pra um hotel. E aí eu ia pro hotel e eu conheci o Diego, que é o Diego Ribas. Ele jogou no Flamengo, jogou seleção, foi profissional. Assim, dos melhores. Jogou no mundo inteiro. Todos os times que ele passou, ele foi incrível. E eu conheci ele nos hotéis.
Eu era animador e ele foi no auge da carreira dele, ele tava lá curtindo com a família. E aí a gente ficou muito amigo. E cara, e aí toda semana tinha um diferente. Eu falava, mãe, essa semana eu tava com fulano de tal. Nossa, você tirou foto, filho? Deixa eu ver, tá? Isso aqui tô orgulhosa do filho que tinha. Isso me motivava. E aí, antes de entrar no navio, eu fiz um espetáculo chamado Rindo com Fausto. E aí meu pai não assistiu. E o primeiro, né? E eles gostaram muito. Minha mãe gostou muito, ficou muito encantada, porque eu fui pra jornal, eu fui pra televisão, depois, sei lá, a coisa começou a acontecer, mas na cidade interior, que é isso aqui. Mas, poxa vida, foi eu botando cadeira, porque não tinha mais espaço. Imagina minha mãe, eu saindo no jornal da cidade dela. Tipo os improváveis. Você é um improvável, né? Se você continua alimentando, você não sabe onde vai parar. A gente percebe que você tem uma mentalidade que é muito, assim, você olha pra você, pro seu crescimento, pro seu desenvolvimento. E quando a gente pega uma geração hoje que tende a se comparar muito, tende a se sentir muito frustrada por não estar onde essas pessoas estão. E a gente percebe que você foi sempre construindo a sua jornada ali, né? Olhando pra você e sendo o seu melhor. Como que você percebe que essa sua mentalidade te ajudou a chegar até aqui? A ser o Fausto, o Fausto hoje, né? Não o personagem, mas o Fausto que é hoje. A palavra maturidade é tudo, né? Diz tudo. Você tem... É só o tempo que te vai fazer melhor. E eu vou te dar um exemplo, porque essa molecada precisa de exemplo. Se eu falar uma palavra bonita ou de uma maneira... É muito melhor um exemplo. Eu tive problema com futebol. Esse lance foi muito doído pra mim. Eu troquei o esporte e fui pro skate. Porque o skate era você por você mesmo. Ninguém mais pode fazer por você. Só você. Você pode ser bom ou você pode ser ruim. Mas independente de como você é no skate, as pessoas vão te aplaudir. Se você tá dando a primeira vez o ollie, que é a primeira manobra, ou se você tá mandando, sei lá, um 900 no half, que é a manobra mais difícil do planeta. Então, independente de como é seu nível no skate, as pessoas vão te aplaudir. E isso é o grande lance da vida. Independente de onde você chegou, de onde você tá saindo, você já deu o primeiro passo. Digno de aplauso. E hoje, depois eu comecei em 99 o skate, nunca imaginei. Meu personagem eu tava com ele lá nas Olimpíadas, na França. Consegui chegar até lá. E aí, um amigo meu, ele era criança quando eu andava de skate. Eu conheci ele com 4 anos, 5 anos. E ele já tava grande. Depois de quantos anos? Isso aí, já tava com uns 25, 27 anos. E o pai dele me ligou. Fausto, meu filho tá indo pras Olimpíadas. Ele é reserva. Ele é reserva do Pedro Barros, da galera ali e tal. Então, se alguém se machuca, ele entra. Só que ele tá pra baixo, cara. Ele não tá legal. Ele tá achando que por pouco ele não conseguiu. Pô, eu falei, cara, mas tá louco? O cara tá... Ele é o 4º skatista brasileiro. Tem 3 lá dentro e ele é o 4º. O 4º do Brasil é muita coisa. Ele é o 4º melhor skatista do Brasil. Ele é, mas eu ia falar isso pra ele. Dá uma força pra ele. Aí eu catei ele, eu tava... Meu Instagram tava bombando. Tava tudo lá em cima. E eu falei, vamos dar um rolê de skate? Ele, vamos. Ele, onde você vai me levar? Eu falei pra ele. Ele falou, pô, tem uma pista de skate embaixo de um viaduto aqui, muito da hora, cara. Vamos fazer um vídeo lá? Eu falei, vamos. E aí eu fui com ele fazer um vídeo. E aí tem um vídeo, vocês podem colocar essa parte, que ele tá dando um aéreo muito alto, vestido de Jorginho, ele todo de Jorginho, e eu mandando um Smith Grind, que é uma manobra muito difícil, muito estilo, os dois ao mesmo tempo, eu passando aqui e ele mandando um aéreo, e eu passando. E a gente desce, a gente bate a mão, o vídeo dá 17 milhões de views, e aquela coisa toda, o moleque fica feliz pra caramba. E sempre no intuito de ajudar e também mostrar as habilidades do Jorginho. Só que mal sabia eu que aquilo ia me levar pra outro patamar. Porque eu já tinha saído o lance que o Jorginho joga muito bem em futebol, e aí eu fui pro skate e vários esportes que eu era bom. E aí as habilidades que eu tinha de toda a minha vida foram mostradas ali. O futebol, que eu sempre joguei bola, o skate, o surf, o kitesurf, eu não sei o que lá, e as coisas que eu sei fazer. Andar de monociclo, eu pedi dinheiro no farol. Eu cuspi fogo no farol. Eu andei de monociclo no farol. Joguei malabares no farol. Pra hoje tá aqui, a casa do cara é bonita pra caramba, tá falando puta coxinha. Não é necessidade. Aqui tem relação, tem luta. Isso aqui é uma conquista que, com o trabalho, você com certeza vai chegar. Mas pra chegar no trabalho já tem uma barreira muito grande. Então você tem que dar esse primeiro passo pra galera começar a te aplaudir. Pra você começar a conseguir conquistar essas coisas.
E o skate foi o esporte que mexeu com a minha vida. Então eu acho que é você por você mesmo. A vida é você por você mesmo. Se você cai e se você levanta e não faz a mesma manobra, você vai ficar com medo dela. Se você não tenta de novo... Pô, teve um dia que eu cheguei do hospital, ó, cheguei do navio, 9 meses embarcado. Catei o skate, dei um beijo na minha mãe, fui pra São Bernardo. Quando eu cheguei em São Bernardo, saí de ambulância. Fiquei 1 mês sem andar e logo embarquei e andei de skate minhas férias inteiras. Fiquei 2 anos sem andar de skate. Mas skate é isso. O tombo às vezes é pesado. O tombo te joga lá pra baixo. O tombo te deixa numa situação que você não tem o que fazer. Por mais que você queira, você não pode andar de skate. E eu não tô falando de skate. Então, são coisas da vida que te tornam cada vez mais vivos, por que não? Porque a gente tá aqui pra viver essa vida. Vamos aprender. Eu quero te desafiar agora, pra gente fechar com chave de ouro. Eu quero que você olhe pra câmera pensando que você vai conversar com o Fausto de 15 anos. Se hoje, com a maturidade que você tem enquanto homem, o que você diria pro Fausto de 15 anos? Eu posso te desafiar? Não, tô brincando. Não, o desafio é com você. É o seguinte, cara, porque eu queria nem falar com o Fausto, eu queria falar com os pais do Fausto. Com a dona Maria Luísa e com o Nelson, porque eles fizeram tudo certo. Eu tinha que passar por tudo isso. Só que eles fizeram as coisas certas. Eles me mantiveram no eixo, no caminho. Porque o menino é o menino. Ele tem que viver tudo que ele tem que viver, tudo que ele tem que passar. Só que quem tá te dando apoio é que é o verdadeiro herói. É o cara que vai vibrar na sua vitória. Que esse sim é o que vai vibrar com você na sua vitória. E ele tá esperando tudo de você. Então, eu queria agradecer meus pais, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. De verdade. Só que eu sem saber. Eu não parei vendo meu pai acordar todo dia cedo, às 5 da manhã, e tá começando o trabalho às 5h30. Todos os dias da vida dele durante 47 anos. Eu tenho 42, então imagina que 5 anos antes de eu nascer ele já fazia isso. Para conseguir dar um amor, um carinho, um lar, sabe? E aí é que é o mais louco, né? Que a gente tem muita vida pela frente ainda. E eles também. Então agora é a hora de eu dar o orgulho para eles, dar o melhor da vida para eles. Eu tenho a vida que eu pedi para Deus. Muito bem, muito obrigada. A gente do agradeço. Empoderamento Adolescente, a gente agradece por você se dispor a vir aqui. Aliás, por nos permitir vir aqui conversar com você, abrir a porta da sua casa. Projetaço, hein, meu? E é uma Parabéns. alegria estar aqui. Não, Obrigada. muito legal. Assim, o que o Papai do Céu fez com vocês, que colocou vocês nessa missão, é um presente. E aceitar essa missão é que é louco. Uhum. A gente nem sabe por que as coisas vão acontecendo e vão caindo no nosso colo. Talvez tenha um motivo muito grande e venha lá da parte de onde você era adolescente, criança, e hoje você tá aqui contando pra essa molecada toda o quão é importante tá na luta, o quanto é importante você amanhã poder fazer pelos outros. E não desiste de você, né? Porque muitas vezes a gente desiste da gente antes dos outros. Nossa. E olha que louco, cara. Olha que louco isso. E hoje você tá fazendo pelos outros, mas fazendo muito mais por você. Tá maluco? Só vai entender quando tiver mais maduro. Então, dá o seu melhor pra estar com essa maturidade aí e feliz da vida, né? Vivendo essa vida que não é fácil. Mais uma vez, não é fácil, mas é muito boa. O beat venceu. O beat venceu é isso, hein? O beat venceu é isso, que é o meu bordão. O beat venceu significa não só o beat venceu de jogar beat. Toda vez que eu vou escrever, eu coloco... Opa, verdade. Peraí, deixa eu fazer o beat vencer, então. Deixa eu ir com mais força. Me dá um gás isso, cara. Cara, faz... Virou seu mantra. Virou meu mantra, cara. O nosso é Eu Sou Inabalável. Ah, é? Esse é o nosso mantra dentro do evento. Eu Sou legal, Inabalável. cara. Esse tem o seu mantra. O beat venceu. Bom, é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Gente, foi um prazer. Obrigada. Ficaria mais uns 3 dias aqui só pra ver essa essência. Não, tem muita história, cara. Eu que te agradeço. Magia, obrigado. É muito legal. Obrigado, meus irmãos. Valeu do carinho. Você é louco, Rock Viking. Fala, galera. Estamos aqui. Tem que falar baixinho que a gente tá no meio de um monte de apartamentos. Fechou, beleza? Graças a Deus, tem um outro lado que foi que eu consegui comprar esse apartamento.
o apartamento da minha mãe, que eu acabei de dar pra ela, e tá chegando os móveizinhos pra ela hoje. Mas o grande lance que eu quero com o Jorginho é mostrar pras pessoas que tem um ser humano por trás de um personagem, ou por trás de um trabalho. Tem 22 anos que eu tô fazendo personagem, botando peruca. Quem que aguenta botar 22 anos peruca, sem estrelar, No sem anonimato, fama, no anonimato? exatamente. Quanta coisa que a gente aprende conversando com uma pessoa, né? É verdade. Conhecer o lado A, o lado adolescente, o lado que ninguém vê, o lado que de repente a gente acha que não existe de uma pessoa. Mas e aí? Qual será a próxima casa? A gente tá trocando ideia aqui. E eu tô com os caras falando sobre empoderamento adolescente. Então, tô com uma galera aqui. E você, eu falei muito bem de você, do como você é inteligente, do menino que, veio pra esse mundo pra dar luz. E as meninas, pô, queria bater esse papinho com você. Você já conhece as meninas, porque já se encontraram em algum lugar. Mas, de repente, se puder bater um papinho com elas, você me dá um toque, tá? Um beijo pra você, pra sua esposa, pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família inteira. A gente venceu, né, vizinho?